Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, eu, Marcos Lorenstein e Cláudio Dailac, substituindo o João Miragaia essa semana que não pôde estar conosco. Diz aí, Cláudio, como é que anda, cara? Tudo tranquilo? Oi, Marcos, tudo bom? É uma grande honra e uma grande responsabilidade substituir o João. Espero que eu consiga estar à altura. Pô, é uma responsabilidade, né? Tem que... Mas não tenho dúvida, né, cara? Vai dar tudo certo, Cláudio. Pode ficar tranquilo. Se for o caso, a gente grava de novo. A gente grava de novo pela terceira vez, né? A gente grava quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário, porque a gente está gravando agora no sábado, dia 6, né? Algumas pessoas já perguntaram, mandaram mensagem, pô, não vai ter podcast essa semana? Eu e o Cláudio, a gente gravou ontem um podcast, e na hora que eu baixei do Skype para fazer a edição, o Skype só gravou um pedaço da nossa conversa. Então a gente está regravando e espero que agora na noite do sábado, vocês aí no Brasil já estejam recebendo. Na noite aqui de Israel, a gente já esteja colocando no ar. E aí vai estar todo mundo ouvindo. Bom, muita coisa para falar. Vamos então, 2 blocos. A gente vai fazer o bloco do Corona, como não podia deixar de ser. E o bloco das eleições, como não podia deixar de ser. Vamos que vamos então para o nosso primeiro bloco. Bom, galera, é isso aí. Terminando não, né? A gente era para ter terminado o terceiro lockdown, terminando 4 semanas. Perdemos a conta já. Perdemos a conta já, né, cara? A gente terminou a 4ª semana de lockdown na sexta-feira, né? Inicialmente, a gente ficaria 2 semanas, prorrogaram por mais uma, depois prorrogaram por outra semana, e agora a gente está aí, mais uma prorrogação pequena, pelo menos até amanhã, o domingo de manhã. O governo demorou muito para se reunir, eles era para ter se reunido na terça-feira e acabou que eles só se reuniram na quinta-feira para decidir se o lockdown seria postergado ou não. O Likud, né, o Netanyahu, ele queria que fosse postergado até agora, né, até o próximo domingo, permitindo com que mais pessoas fossem vacinadas, né, nesses 2 dias, e o Benny Gantz queria que o lockdown terminasse, né? Que as lojas pudessem ser abertas e que o sistema educacional voltasse a funcionar. Como eu falei, foi empurrado até a última hora, né? Até o último momento em que o prazo do lockdown acabaria, e eles decidiram que o lockdown vai acabar amanhã, de manhã, às 7 da manhã, mais ou menos, né? Eles foram aprovadas aí algumas medidas de cancelamento, né? De barreiras que a gente tinha aqui por conta do lockdown, mas isso não inclui até o momento o sistema educacional. Até o momento, a gente não sabe se o sistema educacional vai voltar a funcionar amanhã, acredito que não, mas possivelmente a partir de segunda a terça-feira as crianças voltem a estudar. Isso porque... Na verdade, parafraseando Winston Churchill, não é o fim do fim, mas talvez seja o início do fim. Pois é, cara. Ou não. O fim do começo. Porque os caras não decidiram, né? Os caras... A reunião decidiu que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação iam conversar sobre a volta às aulas e não tem nada decidido até o momento. Foram retiradas as medidas de agora a gente pode sair mais de 1.000 metros, né, de casa, os escritórios podem voltar a funcionar, trabalho, né? O pessoal que tem o trabalho de público, né, atendimento ao público, só pode ser cada vez uma pessoa. Foi permitido também delivery, né, de restaurantes, que até agora estava proibido. Não, takeaway, né? Levar para viagem. Para viagem. Entrega a domicílio já estava podendo, mas exatamente. Pedidos para viagem foi autorizado. E eu acho que o comércio vai poder trabalhar da porta da loja para fora. Para fora, um a um. Como se fosse um restaurante para viagem. E também vai poder abrir negócios que atendem um a um, né? Que é barbeiro. Sim. Como chama? Manicure, pedicure, cabeleireiro. Negócios também. Sim, exato. Pois é, Cláudio, mas a questão é a seguinte, cara. Olha só, essa bagunça toda aí que a gente está vivendo, há setores dentro da sociedade israelense que continuam, que já abriram seu sistema educacional, né? Já vem funcionando aí, pelo menos mais do que parcialmente. A gente não sabe nem se eles fecharam. Não sabe nem se... acredito que houve uma paralisação, mas não um fechamento total. Mas, enfim, recentemente, pelo menos desde a última semana, reabriram. O número de contagiados hoje
né? O número de contagiados na quinta-feira, na verdade, ele foi de 7.100, um pouquinho mais de 7.100, sendo que o número de contagiados no dia que a gente entrou em lockdown, há 4 semanas atrás, foi de 7.600, ou seja, é menos de 500 pessoas a diferença. O lockdown não serviu de nada durante todo o momento. Primeiro a gente teve uma subida nesse número, a gente chegou quase a 10 mil nas primeiras semanas, depois baixou e agora a gente está nos 7 mil aí. Muitas pessoas já foram vacinadas, né? A gente tem quase 3 milhões de israelenses que já tomaram a primeira dose da vacina. A gente tem quase 2 milhões, mais de 3 milhões, quase 3 milhões e 400 mil que já tomaram a primeira dose da vacina, quase 2 milhões que já tomaram a segunda dose da vacina, mas isso aí continua. O coeficiente de contágio, né, que a gente falou disso, ele está em 1, ou seja, não está sob controle, né? Hoje, apesar de 4 semanas em casa, a pandemia não está sob controle. Eu vou te fazer uma mesma pergunta que eu fiz para o João, acho que na semana passada ou na retrasada, cara. Tem luz no fim do túnel, cara? Olha, olha, Marcos, eu acho que tem luz no fim do túnel. Não é... Mas eu acho que, assim, a gente entrou num lockdown, né, que ele não foi hermético, não foi como um túnel que você entrou de um lado e só tem como sair do outro. A gente entrou num negócio que existiam milhões de saídas e subterfúgios e atalhos dentro da regra do lockdown, que acabou que ele não teve o efeito que a gente teve, por exemplo, no primeiro lockdown, quando chegou um momento que o número de novos infectados por dia baixou de 50. E a gente está aqui falando de 7 mil. Acho que o menor número nos últimos 2, 3 meses foi 3 mil por dia. Então, é complicado falar em luz no fim do túnel quando eu não vejo que a gente está num túnel. A gente está andando na rua, entendeu? Quem quer... Literalmente, né? Não tem igual isso, né? É uma autoestrada que tem entradas e saídas. Então, tem gente que quer participar do lockdown, participa. Tem gente que não quer, não participa, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa de tecnologia. O setor de tecnologia foi considerado essencial. Talvez ele não seja essencial no sentido de que ele está salvando vidas, mas ele é essencial no sentido de que ele está gerando impostos para o governo, né? Ele vende muito para o exterior, vende em dólar. Então, e aí, por exemplo, a minha empresa, no primeiro lockdown lá entre março e maio, o escritório tinha sido limitado a 15% de ocupação e agora está limitado a 50%. Na verdade, assim, não está indo metade das pessoas, não está indo nem perto de metade, talvez nem os 15% aí que da primeira vez estavam autorizados estejam indo agora. A maioria das pessoas continua trabalhando em casa, a empresa continua estimulando as pessoas a trabalhar em casa, mas a gente também vê, assim, por que uma empresa de tecnologia tem que estar autorizada a abrir o escritório se todo mundo trabalha pelo computador? Né? Não é uma fábrica que está produzindo alguma coisa essencial ou que realmente, se não for lá produzir o produto, é o fim da picada. Eu acho que existem vários pequenos exceções como essa que acabam resultando que o lockdown não é tão efetivo, né? Você falou o setor ultra-ortodoxo que sequer fechou o sistema educativo, né? O sistema educacional. Então, como é que fica? A gente está falando, o governo está dizendo que os ministérios da Educação e da Saúde têm que entrar num acordo para definir sobre a reabertura do sistema educacional. Mas semana passada a gente tinha visto o contrário. A gente tinha visto, a manchete era, olha, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde entraram num acordo, já tem uma proposta e vão apresentar para o governo poder planejar agora a saída do lockdown. E qual era a proposta? Que aqui no sistema de classificação que Israel adotou por cores, né, sobre o nível de como se chama? O nível de emergência, o nível de contágio, né, regional, que não é exclusivo de Israel, a gente tem na Europa também e outros lugares. As cidades que estão classificadas como verde e amarela poderiam reabrir o sistema educacional e as cidades classificadas como laranja e vermelha não poderiam reabrir, né? Então, já existe uma fórmula, o governo ignorou
até porque muitas das cidades vermelhas já estão com o sistema educacional aberto à revelia, e são essas cidades que votam nos partidos ultra-ortodoxos que se recusam a cooperar, e ao mesmo tempo, se a lei for imposta nessas cidades, o governo corre o risco de cair, o primeiro-ministro corre o risco de perder o mandato. Então a gente fica entre a lei e a espada, literalmente, e existe uma fórmula. Quando o governo fala que agora vai se procurar uma fórmula, eu tenho a impressão de que os ministérios trouxeram a fórmula, o governo não gostou e mandou eles procurarem outra fórmula. Outra forma de apresentar esse negócio que não explicite que o problema são essas cidades específicas onde moram grandes parcelas da população ultra-ortodoxa. Bom, eu acho que além dessa questão aí que você colocou aí com os religiosos, né, que tem essa, tipo, decidindo, né, como eles fazem, né, como eles resolvem a vida deles dentro da pandemia, né, em relação ao Estado, em relação ao resto da sociedade, e também essa questão de como o governo está gerenciando toda essa questão. Eu acho que a gente chegou num limite de um cansaço extremo, né, cara? Porque o sentimento é sempre de que não há a construção de uma política para o futuro, né? A política é de longo prazo, é sempre uma política do hoje para amanhã. O que a gente faz essa semana? Prorroga por mais uma semana, não prorroga, o que é, o que não é, como é que faz, como é que não abre. Não é possível que a gente já está 4 semanas, né, numa política de lockdown. Não é possível que a gente não tenha ainda... Isso porque a gente está no terceiro lockdown, né? Não é só 4 semanas. Exatamente, é quase um ano de pandemia. Exatamente, não é possível que não tenha uma política para você, uma estratégia de saída, né? Óbvio que ela tem que ser flexível, porque se você sair com 2.000 contagiados por dia, é diferente do que você sair com 400 contagiados por dia, né? Mas não é possível que a gente não tenha uma política definida de como funciona, com o que é melhor, o que é pior. E isso aí bate um cansaço, né, cara? E muitas vezes, e é uma crítica que a gente vê constantemente sendo feita, principalmente pelo pessoal que trabalha no Ministério, né, no Ministério da Saúde, mas não são os políticos, né? O pessoal são os técnicos da saúde, né? Falando que as decisões são políticas, né? É por conta da eleição. Eu acho que as decisões né? são 100% políticas e 0% técnicas, né? Esse mapeamento por áreas com diferentes cores, ele está aí desde o primeiro lockdown e ele nunca realmente foi colocado em prática, né? Eu acho que a gente está falando da população ultra-ortodoxa, mas assim, também é interessante entender que, por exemplo, sei lá, eu moro sozinho, então minha casa só tem uma pessoa. Você tem a tua mulher e as crianças, mas você mora numa casa maior que a minha, né? E aí você tem, sei lá, 2, 3 quartos e a sala. Os ultra-ortodoxos, eles têm uma família, em média, muito maior. E eles moram numa casa que não é muito maior do que a tua ou a minha, né? Eles são uma população que, na média, também é mais pobre. Então, eles moram com muito mais gente dentro de casa. Também é mais difícil para eles ficarem dentro de casa com 2 adultos, 7 crianças, entendeu? Agora, sem sombra de dúvida. Então, né? Talvez tenha que ter uma solução regionalizada, entendeu? Eles vão ter... não precisa que todo mundo tenha regra muito rígida. A regra poderia ser um pouco menos rígida em algumas áreas, bastante menos rígida em outras áreas, e aí, pontualmente, você vai acertar esse negócio. O que eu acho é que o governo tem medo de evidenciar que existe um problema maior com a população ultra-ortodoxa, entendeu? Eu acho que isso já é evidente, né, cara? É uma coisa que todo mundo sabe, que é uma relação diferenciada, né? A gente tem nos últimos anos aí toda a discussão sobre o alistamento, né, dos ultra-ortodoxos e o dinheiro que eles recebem do Estado para estudar em yeshivot. Tem sempre essa discussão, né? Então a gente sabe que tem essa relação. O problema, eu acho que com a pandemia isso se agravou, porque a gente tem muito claro isso, né? Enquanto boa parte do país está em casa e as crianças não estão estudando, não estão indo para o colégio, por outro lado, tem em setores, em algumas cidades, de maioria ultra-ortodoxa, parte das instituições de educação, de ensino estão funcionando, o que ajuda aí também a aumentar, né?
o número Não é só registrado. parte das instituições de ensino, porque aí isso acho que entraria na questão do que a gente falou de, beleza, as famílias deles são maiores, então eles precisam de soluções um pouco diferentes, porque não dá para ficar o dia inteiro num apartamento pequeno com 10 pessoas, mas eles também estão organizando casamentos gigantes, eles também estão Sim. organizando enterros gigantes. A pessoa morre de corona e aí o enterro tem 20 mil pessoas. Como é que pode, entendeu? A gente viu no início da pandemia existia um problema na adesão às regras também na sociedade árabe, né? E a mesma coisa, eles demoraram mais e óbvio que eles, igual os ultra-ortodoxos, eles também não têm uma confiança plena no governo, mas assim, eles se adaptaram, entendeu? O corona está aí, a pandemia existe independente de você acreditar nela ou não. Né? E eu acho que os árabes têm famílias maiores do que a média da população judaica também, e eles também são mais pobres na média, e o nível de contágio deles é um pouco superior, talvez 20% do que a média da população geral judaica, mas de uma forma geral, demorou um tempo a mais para eles aderirem às regras, mas agora eles estão participando, entendeu? E geralmente a gente enxerga Israel, né, quando você fala nível de desenvolvimento humano ou média de salário, você fala, se você descontar a população árabe e a população ultra-ortodoxa, Israel está no nível de primeiro mundo. E aqui a gente vê essas duas populações estão separadas e aí os árabes estão conseguindo aderir às regras de isolamento e lockdown. E por que os ultra-ortodoxos não conseguem também? É uma opção diferente, né? É uma discussão diferente que a sociedade israelense, o país, vai ter que fazer em algum momento, que é a relação dos ultra-ortodoxos com o Estado, né? E do Estado com os próprios ultra-ortodoxos. E tem também a questão interessante que é a vacina, né? Que eu falei lá no início, que a gente já tem quase 2 milhões de pessoas que tomaram a segunda dose, né? E quase 3 milhões e 400 mil que já tomaram a primeira dose, ou seja, é bastante, né? A gente, descontando aí, que a gente tem 9 milhões de pessoas, acredito que cerca de 5 milhões, não, um pouco mais, 6 milhões 5 a 6 estejam... milhões, Quanto? Entre 5 e 6 milhões, eu acho, que é o objetivo, né? Que é o objetivo? Porque as crianças não podem ser vacinadas e as crianças são cerca de 25% da população, né? De 9 milhões, isso dá o quê? 1 milhão e quase 2 milhões. Não, Mais de 2 2 e milhões, pouco, né? 2 e pouco. 2,250. Então já cai aí para 6 alguma coisa. Se você pegar, eles não estão vacinando também, né? As pessoas que já tiveram corona, que são mais de 600 mil mais pessoas. 600 mil. E aí tem 600. as exceções, né? Pessoas que são alérgicas, pessoas que Sim. estão E as com pessoas, alguma doença que não... E as pessoas que também estão falando que não vão tomar, né, a vacina, né? Que é uma coisa É, é um movimento que existe aqui em Israel. Não é uma coisa grande, né? cara, Mas é um movimento eu interessante vi com de os meus pessoas que próprios questionam, olhos, né? Marcos. Olha, eu assim, eu converso com pessoas que não querem tomar a vacina ou que estão esperando por diversos motivos, entendeu? Tem um Aham. colega que a esposa dele está grávida já no 9º mês. Ele tem medo de tomar a vacina e ter alguma reação de tipo, você fica 2 dias meio borocochô em casa, e aí Ah. justo nesse dia ela entrar em trabalho de parto. E ele não poder ajudar, Ah, sabe? E aí aham. ele fala, cara, eu prefiro esperar, tá bom, vou esperar 20 dias, sabe? Cada um tem uma coisa, né? Aham. Mas assim, vou te dizer, eu fui semana passada, abriu a vacinação para minha faixa etária. Eu fui com a minha namorada naquela tenda gigante que tem ali na Praça Rabin, onde estão alguns dos planos de saúde aqui do SUS de Israel, eles estão fazendo a vacinação ali em Tel Aviv, né? Sim. E aí ela recebeu um SMS falando, não precisa nem marcar hora, pode vir para cá. A gente saiu de casa, tava uma chuva, a gente ficou lá em pé na fila. Quando a gente, de repente, começa uma barulheira, chega uma manifestação. Na verdade, assim, era uma barulheira por nada, porque eram 5 pessoas, só que eles tinham uma caixa de som. Então eles estavam gritando um megafone, uma caixa de som, e era um pessoal dizendo que não existe pandemia, que é tudo uma invenção. Sim, é uma loucura, né? Assim, já morreram 5 mil pessoas,
todo mundo já conhece alguém É uma loucura mesmo. Não existe que pandemia. teve muito doente, sabe? Uhum. E bom, você ficou com corona Não, mas eu fui. Os você sintomas foram teve muito, muito assintomático, tranquilos. né? Foi Muito praticamente tranquilo. assintomático. Mas assim, eu conheço pessoas que foram hospitalizadas. Eu tenho um tio que realmente faleceu, tem umas 2, 3 semanas de Covid. Então, assim, são pessoas que vivem um universo paralelo, né? Que para eles não tem pandemia. E aí, beleza, esse pessoal passou, de repente chegou um grupo maior de umas 20 pessoas que essa galera diz que existe pandemia, mas que a vacina é mentira. Então, os caras com mais caixas de som, megafones, gritando para as pessoas na fila: por que vocês estão se submetendo a isso? Vocês são seres humanos, não são ratos de laboratório. Quando a empresa quer testar um remédio, ela paga para as pessoas. Por que a gente está pagando para tomar essa vacina? Então, assim, existe também esse lado caótico, né? De que, beleza, é uma vacina que surgiu rapidamente, então as pessoas têm um pé atrás, tem que confiar na ciência, né? Para você aderir a isso. E aí Sim. pega uma pessoa como esse meu colega, que ele quer tomar, mas ele está esperando por causa da questão do parto da esposa dele. Pô, aí ele ouve um negócio desse, não sei, as pessoas já ficam mais estressadas, né? Com Já não é certeza. suficiente que as pessoas estão em casa, trancadas, as crianças não têm escola, as pessoas não podem trabalhar, tem 1 milhão de desempregados. E ainda tem as pessoas que, cara, se recusam a acreditar nos fatos e cooperar nesse que é um esforço coletivo que a gente tem que fazer. Todo mundo tem que se vacinar, né? Pois é. Eu fiz recentemente o exame serológico, né, para ver. Não tenho mais anticorpos. Só que no mesmo dia eu li como é que chama isso, rapaz? Uma reportagem, pronto, olha lá, saiu. Falando que do Ministério da Saúde, um cara do Ministério da Saúde falando que esses exames serológicos, eles não têm nenhum valor, porque mesmo você não tendo o anticorpos, isso não quer dizer que você não esteja imune. Enfim, e aí eu vi outros, meu médico Bom, também me aí faz mandou, toda a não sei o que. história que o importante é o seu corpo ter aprendido a como reagir, né? Exatamente. Eu, assim, na hora que liberar para quem já teve, eu vou lá dar o meu braço, cara. Não tem problema com isso, não. Vamos lá, amigo. Vamos. Há casos, né, de pessoa. É pequeno, é pequeno, é muito baixo o caso de reinfecção. Mas existe. Então, e você vai saber com todas essas mutações aí, né, cara? Saúde. Porra, variante. Dá logo o braço, toma vacina e vamos que vamos. Vamos se livrar disso, bola pra Porra, uma frente. vez por todas. É isso. Vamos se livrar disso e vamos então para o nosso segundo bloco. Falar de política aqui essa semana. Bom, gente, fechou. Dia 4 de fevereiro, quinta-feira, foi o dia que terminou o prazo para inscrição de listas e partidos e chapas e blocos para as eleições que vão acontecer no dia 23 de março. Tivemos algumas surpresas, na verdade, não muitas, né? Uma coalizão só que Netanyahu tirou da cartola. Muitas descoalizões, na verdade, né? A gente ouviu muito falar de descoalizões, eu acabei de inventar, né? A gente comentou aí nos últimos Muitos podcasts. rachas. Na verdade não foram rachas, né? Foi uma tentativa de unir a centro-esquerda, né? De não sei o que nada saiu do papel. Vamos falar disso aí, do que aconteceu essa semana. Mas, enfim, eu acho que essa eleição, ela foi marcada, né? Esse processo agora, essa quarta eleição, né? Ela foi marcada por um processo de acabar com esses partidos, né? Que foram criados por uma pessoa só, né? Que eram partidos de uma pessoa, e rachas que aconteceram recentemente na política e que os caras que saíram dos seus grandes partidos simplesmente desistiram de concorrer, né? A gente teve uma série de desistências aí nessas eleições. O Bogia Yalon, do partido Telem, né, que ele saiu do Likud, foi ministro, estava com Lapid agora, desistiu de concorrer. Como é que chama? Amir Peretz, do partido Avodá, também já tinha desistido de concorrer, a gente informou isso. Essa semana foi o Itzik Shmuli, que era o outro deputado do Avodá, que também não concorreu. Ele saiu do Avodá, não participou nem das primárias do partido. Teve também o Ofer Shelah, que saiu do partido do Lapid, do Yesh Atid, foi tentar criar o seu partido, não tinha condição, não conseguiu se coligar com ninguém, também abandonou a política.
Quem mais, cara? Eu esqueci, eu acho que talvez tenha faltado alguns Ron nomes. Huldaí. O Ron Huldaí e o outro, como é que eu esqueci desses aí, né? O prefeito de Tel Aviv, que criou o partido Os Israelenses com o ex-ministro da Justiça, Nissan Koren. Nissan Koren. Um abraço pro camarada Marcelão, que me sacaneou aí pela forma como eu falo dele. E os dois desistiram, né? Tanto o Huldaí quanto o Nissan Koren desistiram de concorrer às eleições, saíram fora. Enfim, sobraram os mais fortes, vamos dizer assim. Muita gente, essa galera, né, ao invés de ficar abaixo da cláusula de barreira, desistiu de participar das eleições e agora a gente tem partidos tradicionais. Não temos um partido novo aí nessas eleições. A única coisa que a gente tem é um racha e uma coalizão. O racha é na Reshimá Meshutefet, que é a lista unificada dos partidos árabes. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E a coalizão são de 3 partidos da extrema-direita, sionista religiosa, que fascista e racista, faz parte, né? Incluir esses dois E messiânica. Messiânico, não tem como não incluir nessas coisas. Mas, enfim, que formaram aí um bloco principalmente com os candidatos Smotrich e Ben-Gvir. Não, temos um partido novo. Temos o partido Tikva Hadashah. O Tikva Hadashah, como é que eu esqueci dele? Esqueci dele, é verdade, que é o partido do Guidon Sá. É verdade. Bom, esses aí são os principais, né? Tem também o partido do cara que saiu do Ministério da Economia, qual é o nome dele? Mas aí são os aí partidos nativos que provavelmente não vão se eleger. Não vão passar, pois é. Mas então, o Tikva Hadashah que já tinha sido criado, mas a surpresa dessa semana, né, era que não houve nenhuma nova coligação, a não ser a coligação desses 3 partidos de extrema-direita e o racha, né, na lista unificada, que já vinha sendo anunciado e ele só se confirmou agora. Enfim, vamos falar. Já teve uma primeira pesquisa. Não sei se você chegou a ver. Que ela foi feita pelo. Não, já teve 2, na verdade. Uma do canal 12 e uma do canal 13. Teve uma de ontem já também. Isso, exatamente, de ontem. São números bem interessantes aí, já apontam alguma coisa. Óbvio que ainda tem 1 mês e meio aí pela frente, né? A gente vai ver como as coisas vão. Já dá um desenho, né? Bem interessante. Vem cá, cara, me diz uma coisa. O Avodá, ele resolveu não sair com Meretz, cara. São, assim, 2 partidos que muita gente achava que... Não só achava, né? Achava que eles deviam se juntar, mas que são a mesma coisa e não tinham mais que separar em prol da união da esquerda sionista, cara. E resolveram aí, pelo menos a Merav Michaeli, no momento que ele entrou como cabeça aí do partido Avodá, ela resolveu não se juntar com ninguém, né, cara? E seguir uma linha aí de reconstrução do partido. Isso é um ponto positivo, cara? Olha, bom, aí o tempo que vai dizer pra gente se essas decisões foram corretas, mas eu vou te dizer, o partido Avodá, que é o partido trabalhista, né, para o nosso ouvinte que não fala hebraico, ele ocupa ali ele historicamente sempre foi o grande partido desse bloco da centro-esquerda e com o tempo ele está perdendo espaço para os partidos mais ao centro, né? Então, em eleições anteriores, outros partidos ocuparam esse espaço do centro, já foi Kadima, já foi Shinu e hoje é Yesh Atid. E o eleitor que está procurando talvez algumas ideias da esquerda, mas talvez não a proposta econômica da esquerda, não se sente tão em casa no Avodá e acaba votando um pouco mais como no centro. E ao mesmo tempo tem o partido Meretz, que também historicamente eles nunca foram o mesmo partido, né? Já passaram por diversas, tanto a Avodá como o Meretz passaram por diversas reencarnações, mas eles vêm lá de trás como grandes rivais, como Mapai e Mapam. Eles já se uniram, já se coligaram para concorrer juntos, mas nunca se unificaram. Eu acho que ainda existe, sim, uma diferença, mas ela é cada vez menor. Eu não sei se ainda vale a pena realmente eles se separarem ou se juntarem. É difícil dizer, porque hoje em dia a gente vê que o Avodá ele tenta ser bastante centro e o Meretz bastante esquerda, né?
Enquanto que nenhum deles é realmente um partido de centro, nem super de esquerda. Então, fica difícil fazer essa diferenciação. Porém, eu acho que agora que essas desistências que você explicou anteriormente, Marcos, elas acabaram fazendo um filtro, né? Então, muitos outros candidatos com mini partidos que iam brigar também por esses votos, eles acabaram desistindo. Então, no lado da centro-esquerda, a gente tem 3 partidos agora, que é Yesh Atid é centro, Avodá é centro-esquerda e Meretz é esquerda. Óbvio que isso dentro do espectro da política sionista. Não, tem o Kahol Lavan também. Ah, é verdade. Temos o Kahol Mas tu Lavan. coloca eles no centro-esquerda ou centro passando direita, cara? Olha, para mim eles são bem mais à direita, né? Eu não sei. Esse é um pensamento aí, quando você fez essa colocação do centro-esquerda, é uma questão, não tem a ver com. Tem a ver com uma questão ideológica e não pela questão de que hoje em dia as pessoas dividem a política aqui em Israel de que é sim Bibi, não Bibi, né? Quem é Bibi à direita e quem não é Bibi à esquerda. Se for nessa discussão, o Kahol Lavan, em teoria, ele é esquerda porque ele é não Bibi. Apesar mas aí a gente inclui o Lieberman também, né? Mas o Kahol Lavan passou 3 eleições dizendo que era não Bibi e entrou no governo do Bibi. O que eu posso colocar eles desse lado, então? Entendeu? E, ao mesmo tempo, eu não sei o que o Kahol Lavan tanto defende, entendeu? Qual é as propostas dele? A gente fala de ideologia, é uma palavra muito, muito grande, né? Muito pesada. Mas na prática, entendeu? No papel, o que eles defendem? A gente sabe que a esquerda em Israel, existem diversas formas de classificar se um partido é de esquerda ou não, né? Não geralmente a gente encara como uma relação com o conflito com os palestinos, né? Então a direita é a favor do que eles chamam de paz por paz, ou de fazer o mínimo de concessões possível, e a esquerda é a favor de terras por paz, de criar um Estado palestino ao lado de Israel. E eu não sei o que o Kahol Lavan defende, porque eles também são a favor de anexar parte dos territórios palestinos. Em outras áreas, eu não sei se eles são à direita ou à esquerda economicamente, eu não sei se eles são à direita ou à esquerda no que toca a relação entre a religião e o Estado. Então, fica difícil para mim. Mas o que você acha, Marcos? Eu acho que hoje a gente tem muitos partidos aqui que eles têm uma característica muito parecida, né? Tanto é que o mote nessas eleições, não só nessas, né? Nas eleições passadas, era sempre Bibi ou não Bibi, né? Por exemplo, qual é a diferença você não via diferenças de propostas entre o Likud, não vamos dizer assim, no macro, né? Numa coisa maior. Entre o Likud e o Yesh Atid, o Likud e o Yamina, o Likud e o... enfim, o Kahol Lavan, não tinha, era sempre a discussão, era Bibi, não Bibi, né? Enfim, eu acho que isso pautou, né? Isso pautou a eleição e vai continuar pautando, não é uma diferença, né? Não é à toa que o partido Tikva Hadashah, que é do Guidon Sa'ar, né, que saiu do Likud e trouxe também outras figuras do Likud, figuras importantes do Likud, né? Eles têm um número representativo, né? 14 mandatos aqui, saiu recentemente na pesquisa de ontem do canal 12, dá para o Tikva Hadashah 14 mandatos. Do canal 13 está dando 13 mandatos. Né? E isso é interessante. Mas olha só, é interessante que esse partido, olha só, se todos esses nomes que eu falei lá no início, né, o Ofer Shelah, o partido dele não passava a cláusula de barreiras. O Itzik Shmuley e o Amir Peretz, eles saíram porque eles, enfim, se queimaram muito, né, com a entrada deles do governo. Não, eles são membros, claros do Partido Trabalhista, e as eleições internas, né, que elegeram a nova líder, de forma avassaladora, ficou claro que o partido os membros do partido e o eleitorado não apoiavam de jeito nenhum a decisão deles de ter entrado no governo. Porque a participação deles ali, eles não representavam mais. Sim, exatamente. Mas o que eu estava colocando é assim, que esses que a gente falou, né, que foi o fim desses partidos de uma só pessoa, né, do cara que é ali. O Lapid tinha conseguido isso, né? O partido dele já existe há quase uns 10 anos, né? Uns 8 anos. Mas o Lapid se deu o trabalho de construir um partido. Construir um partido. Ele começou como um partido que era
com algumas causas, né, que era romper com os ultra-ortodoxos, obrigar os ultra-ortodoxos a servirem no exército, enfim, coisas que geralmente são aqui em Israel são considerados centro, né, porque ele não tinha uma posição tão clara quanto, por exemplo, o que fazia com os palestinos. Existia mas também não era a favor de uma anexação, né? Então era levemente inclinado para o lado dos dois estados, né? Da solução de dois estados, mas ao mesmo tempo uma política econômica não tão de esquerda. Então é o que geralmente é o centro aqui em Israel, né? Que é a diplomacia de esquerda, economia de direita. E separação da igreja, da religião e do Estado. Do Estado, sim. Mas o partido do Lapid já existe há uns anos, né? Ele, como você falou, né? Ele buscou construir um partido, né? Uma estrutura. Um partido com uma estrutura nacional. Né? Exatamente, tem 8 anos, mais ou menos, se eu não me engano, né? Ele tem milhares de membros por todo o país. Então, quando você vai num protesto, tem as pessoas com as bandeiras deles, né? Que vão. Enfim, não é. Mas o que eu estava querendo dizer é que assim, a gente. Teve o partido do Boga Yalon, né, do Telem, que era o partido dele, que deixou de existir. Se o Offer Scheller, que saiu do Yesh Atid, fosse montar o partido dele, ele também não ia ter condição. A Orly Levy Abekassis, que ela era do partido Gesher, que ela fez a coligação... Mas ela veio lá do Israel Beiteinu, né? Sim, mas ela nas últimas eleições ela montou o partido dela, né? Ela fez a coligação com o Partido Trabalhista, com a Avodah e com o Meretz. Ela entrou para o governo Netanyahu e agora ele entrou para o Likud, né? Ela foi nomeada no lugar 27 ou 28 na lista do 26. Likud. 26? Enfim. E foi colocado aí e foi dito na televisão que ela tinha um acordo, né, com o Netanyahu para que ela recebesse fosse indicada por ele e ela entraria para o governo. Era um acordo secreto que agora veio à tona. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esses partidos, o partido do Huldaí, né, com Nissenkoren, ele também desistiram, né? Um partido também ali que eles ainda tentaram falar de ideias, né? O discurso inicial foi muito legal, mas também um partido criado ali às vésperas das eleições, naquela correria toda. Esses partidos acabaram, né? Não vão participar das eleições. Porém, o partido Tikva Hadashah, do Gideon Sa'ar, ele vai sim participar. E aí é uma questão diferente, né? Uma questão bem interessante, que é um partido que ele não é baseado numa pessoa só, né? O Gideon Sa'ar, ele sai do Likud, ele traz algumas pessoas, né? Alguns outros deputados do Likud, dissidências, né? Com ele, traz membros de fora, né? O filho do Menachem Begin, né? O Benny Begin, que é candidato pelo Likud, pelo Tikva Hadashah, ele está na lista. Tem a Shasha Bitton, né? Que era a diretora, não. Ela era presidente da comissão de Corona da Knesset. Enfim, tem nomes interessantes que se juntaram, né, ao partido. Eu acho que eu concordo contigo. Esse partido é bem interessante e eu vejo poucas pessoas ali nesse partido que eu falaria: nossa, esse cara aqui é um safado, já conhecemos ele de outras eleições, ele não vale nada, né? Sim. E assim, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a direita tem muito mais eleitores. Então, do lado de lá, eles podem se dar o luxo de ter mais partidos e não correr o risco de não serem eleitos, né? E eles estão numa situação que há 70 anos atrás era a situação da esquerda no país. Existiam nem sei quantos partidos que apelavam para o público de esquerda aqui. Então, e ao longo das décadas foram criados e desmontados inúmeros partidos, sabe? E por mais que hoje a gente olhe de longe e fale, poxa, eles eram tão parecidos que eles poderiam ter sido todos um partido só ou dois, que na verdade hoje eles são dois, naquela época eles tinham diferenças irreconciliáveis. E eu acho que agora a direita está passando pelo mesmo processo, né? Então, Tikva Hadashah e Likud são partidos muito parecidos, né? Você olha a lista e você acaba percebendo que, cara, o Likud ficou só com os caras que preferem depender do Bibi, porque eles são assim, você olha, nossa, aquela ficou número com baixo 8 do clero, Likud, né, cara? O Likud ficou com baixo clero.
Mas Não assim, acho claro. mas o Guidon Sala, ele não... Aquela número 8, Gila Gamliel, que é um incompetente total. Sim. Né? Israel Katz, com aquela cara dele de coronel. E aí eu fico com a impressão de que o Guidon Sala, que nunca se sujou ali dentro do Também, né, Likud, cara? ele levou os caras que se cansaram de se sujar ali com o Bibi, né? E trouxe uns outros caras novos, entendeu? Então, assim, eu vou te dizer, Sim. eu não acho, assim, eu não votaria neles, eles estão muito à direita para mim. Mas você vê que tem, assim, pessoas que estavam subindo na atenção ali do eleitorado de direita, dentro e fora do Likud. Então tem Sharon Haskel, tem Ifat Shasha Biton, que você mencionou, tem o Wendel e o Hauser, que vieram lá Sim. do Do Telem, Carrola, esse, que fizeram parte do Carrolavan, fizeram parte do Telem. Sim. Né? Tem Alfer Berkowitz, que lá em Jerusalém a gente teria votado nele quando a gente morava lá e né? Ele fazia porque ele tinha Itorerut, não era o nome do ele movimento é do dele? movimento Itorerut, que Isso. é um movimento contra a ortodoxização de Jerusalém, né, a favor de transformar Jerusalém numa cidade com mais empregos e tudo. Então, assim, várias pessoas interessantes aqui, entendeu? Mas também você vê uns caras, assim, históricos do Likud, que é Benny Begin, não que seja ruim, mas, né, também tem a cara de Likud velho, Dani Dayan, que é um dos caras mais famosos ligados ao lobby dos colonos. Então, assim, eu tenho a impressão de que Tikva Hadashah é o Likud das pessoas que não querem ficar só embaixo da asa do Bibi, estão tentando Com certeza, né? né? E foi o que o Guidon Sar fez, né? Bateu de frente com o Bibi, né? Ele foi o quarto da lista do Likud, se eu não me engano, né? O terceiro ou quarto, Mas e não não foi nem recebeu nenhum nomeado ministério. para... Isso, exatamente, não foi nomeado para nenhum ministério, Porque ele não é um nada. soldadinho ali do Bibi. Bate de frente, perdeu, teve uma derrota avassaladora, né, nas É, primárias, por mais de quase 70%, se eu não me engano, ou mais, não me lembro agora. Mas enfim. Bom, mas é isso, então não tivemos muitas surpresas aí. Calma aí, não falamos, cara. A lista unificada dos partidos árabes. Lista que foi criada para as eleições de 2015, né? Que quando houve um aumento da a cláusula cláusula de de barreira. barreiras. Peraí, só um comentário aqui, desculpa, rapidinho, para a gente voltar aos partidos que a gente falou anteriormente. Nas pesquisas que saíram agora, o Carrolavan foi colocado com 4 cadeiras. É o mínimo. É o mínimo, né? Se descer um pouquinho mais, pode não passar aí a cláusula de barreiras e o Benny Gantz ficaria de fora do próximo parlamento. Vamos ver. Bom, eu vou voltar então para a lista unificada. O partido foi criado em 2015, né? Foi a junção, né? Não é um partido, é um bloco de partidos, né? De eleitorado majoritariamente árabe, junção de 4 partidos: o partido Balad, o partido Tal, o partido Ram e o partido Hadash, né? Que é o herdeiro aí do Partido Comunista. Esses 4 partidos se juntaram porque a cláusula de barreiras subiu para 3,25%, e se eles concorressem separadamente, eles possivelmente nenhum deles passaria essa cláusula. Eles todos tiveram historicamente, entre 2 e 4 deputados, né? Cada um? Cada um. Então, todos eles juntos são 15. Mas qual era a cláusula de barreiras para quando eles chegaram a esse número aí? Acho que antes era 2%, né? Agora é 3,25%, né? Bom, mas aí eles se juntaram e vem concorrendo junto aí há 6 anos, né? Até que recentemente começou um racha dentro desse bloco. O partido Ra'am começou a se aproximar do Netanyahu, né? O seu líder Mansur Abbas, ele começou a se aproximar do Likud, teve várias conversas com o Netanyahu. Ele falou que não tinha problema em se aproximar do Netanyahu, se por outro lado ele também recebesse benefícios aí, pudesse trazer benefícios, né? Políticas públicas para a sociedade árabe em Israel. Isso gerou um mal-estar muito grande dentro da lista unificada. E até que nesse momento agora, na quinta-feira, no dia 4, eles apresentaram a lista unificada sem o Ra'am. O Ra'am vai concorrer separadamente, e a lista unificada foi montada com o Hadash, com o Tal e com o Balad.
Ou seja, a gente tem aí a lista unificada e o partido Ra'am. Eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz ontem, Cláudio, para dar aí o gancho para você. Disputando o mesmo público, né? A mesma parcela da sociedade israelense. Agora vai, explica por que não é o mesmo público, Cláudio. Olha, a gente tem uma tendência de homogeneizar as minorias, né? Então, no exterior, todos os judeus votam nesse cara. Então, aqui em Israel, todos os árabes votam nesse cara. E os árabes em Israel são 2 milhões de pessoas. É óbvio que eles têm opiniões diferentes. É por isso que eles existem, por isso que eles têm 4 partidos, que eles só estão concorrendo juntos por causa da cláusula de barreira. Né? E se você analisar um a um os partidos, eles realmente representam os diferentes blocos que a gente mencionou antes, quando a gente estava analisando os partidos sionistas. Né? Eles são os paralelos a esse na sociedade árabe. Então a gente tem o Hadash, que ele é hoje o principal partido ali e lidera a lista, não só como o número 1, como com a maioria dos candidatos. Acho que 4 dos 8 primeiros são do Hadash, que ele é o herdeiro do Partido Comunista, né? Então ele é a esquerda do eleitorado árabe. Mais ao centro a gente tem o Ta'al, que é o famoso partido do Ahmed Tibi, que é um partido mais centrão, assim, mais isentão, vamos dizer assim, mas que ele é mais assim, ele quer integrar mais os jovens árabes no mercado de trabalho e sem ter que se assimilar à cultura judaica, né? Mas ainda assim ele é um partido mais assim uma centro-direita, né? E mais à direita mesmo tem o Balad, que é o partido mais nacionalista, mais ligado ao nacionalismo palestino, mas que ele tinha uma liderança já antiga daquele Zahalke e também da... Qual o nome dela, Marcos? Zoabi. Hanin Zoabi. Hanin Zoabi, que é a deputada que estava dentro dos barcos daquela flotilha que veio tentar entrar em Gaza há uns 10 anos. Então eles tinham essa imagem muito radical e agora eles trocaram essa liderança, tem um pessoal novo. Não é um pessoal muito mais moderado, mas é novo. assim, são umas caras novas, né? E eles têm também, assim, 2 ou 3 candidatos entre os 10 primeiros. E o Ta'al também tem 2 ou 3 e o Hadash que tem 4, né? Então, assim, esses 3 partidos representam a população árabe misturada, muçulmanos, drusos, beduínos, cristãos. O outro partido, que é o Ra'am, ele é o partido político do movimento islâmico, né? Que é ligado à Irmandade Muçulmana, que ele é realmente um partido religioso. Então, olha, eu acho até que pode ser interessante que ele compita separado, porque talvez os outros 3 tenham um interesse maior de participar da política, de se tornar parte do diálogo em Israel, entendeu? Então, a gente tem a tendência de enxergar os partidos árabes como parte da esquerda, porque nessa questão de com ou sem Netanyahu, ou a favor ou contra os assentamentos nos territórios palestinos, é óbvio que eles estão sempre do lado da esquerda. Mas existem ali, como eu estava descrevendo antes, existem partidos de direita, de centro-direita, são partidos mais conservadores mesmo. Né? O público árabe é um pouco mais conservador que o público judaico na média. Óbvio que existem setores liberais de ambos os lados. Então, assim, muitas vezes a gente via que existiam discussões internas na lista unificada, na Reshima Meshutefet, quando se tratava de se juntar com a oposição para derrubar uma lei que, por exemplo, a lei que proibia terapia, como se chama isso em português? A terapia para a pessoa deixar de ser homossexual. Sim. Né? Eu esqueci como é que chama em português. Tipula Amará. E cura gay. Cura gay, isso. No Brasil se chama de cura gay. Exatamente. E por exemplo, para esse partido, para a lista unificada, quando eram os 4 partidos, foi uma
foi uma polêmica ali, porque o Hadash, talvez o Ta'al, que eles são mais liberais, eles queriam votar junto com a esquerda e com o centro israelense, enquanto que o Balad e o Ra'am eram totalmente contra. Porque a cura gay geralmente é realizada em instituições religiosas, né? No Brasil é muito em igreja, aqui é muito em sinagogas, yeshivot e também em mesquitas, né? Organizações islâmicas. Então, assim, quando você tira um pouco, talvez, a parte um pouco mais extremista da religião dessa lista, eu acho que ela pode ser, talvez, realmente, eu não acho que a gente vai ver a lista unificada no governo, né? Mas eu acho que eles podem participar mais. Eles já têm participado mais nos últimos anos. E eu acho que é saudável isso. Eu acho que quanto mais o eleitorado árabe se enxergar representado na Knesset, mais ele vai participar da população, mais ele vai participar da economia. E a gente vê que hoje os árabes começaram a pandemia numa situação de atraso junto com os ultra-ortodoxos, mas eles rapidamente aderiram. Por quê? Porque a liderança árabe hoje em dia está muito mais ativa e faz muito mais parte do jogo do que ela fazia 10 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Sim, pois é, é muito interessante essa ideia, né, da gente tentar, de pensar, né, a sociedade árabe também, pensar a lista unificada, não de uma forma unificada. Isso é importante a gente ter isso em mente, né? Eles são uma coligação de conveniência, né? Sim, exatamente. Não eles é que precisam não estar é que juntos tem a para não mesma. morrer. Sim, exatamente. Mas Eu estava vendo aqui os nomes da lista, o Hadash, né? O primeiro, os primeiros 10, né? Porque até o momento as pesquisas estão dando 10 cadeiras, né? A pesquisa do Canal 12, que saiu ontem, dá 7 cadeiras para a lista unificada e 4 para o Partido Ra'am, ou seja, de acordo com o Canal 12, não, o Canal 13, desculpa. O Canal 13 dá 7 cadeiras para a unificada e 4 para o Ra'am, né, que é esse partido que saiu. E o Canal 12 ela dá. Calma aí, tá abrindo aqui. 9 cadeiras para unificada, para a lista unificada, e de acordo com que eles passam aqui, o Ra'am não passa a cláusula de barreiras. Exatamente, é uma pena, né? Porque em vez de ter, sei lá, 12 cadeiras, esse público vai passar a ser representado só por 9. Sim. As últimas pesquisas, né, antes ainda do fechamento das inscrições, estavam dando no máximo 10 cadeiras, o que é uma diminuição muito grande, né? Eles estão com 15 agora, diminuição de um terço, né, das cadeiras aí, é bastante coisa. Existe também um déficit de pesquisa no eleitorado árabe, né? As pesquisas não vão lá tanto. Mas ele foi bem preciso as últimas. As últimas estavam dando 15, entre 14 e 16, assim, era sempre o que dava. Pode ser também que, como os outros 3 conseguiram se manter juntos, vai dar uma animada no eleitorado, né? Sim, pode ser. Vamos ver como é que vai ser isso. Vai ser. Beleza, é isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco e ouvir o comentário do camarada Nelsinho Borges. Manda, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que tomou a primeira dose da vacina e já está esperando para tomar a segunda lá por volta do dia 20 e poucos. É isso aí. E mandar um abraço também para o nosso querido Cláudio Dailac, grande Cláudio Dailac, o dono do aeroporto de Cláudio, uma figura extraordinária. Campeonato Israelense de Basquete Masculino. O basquete que é o esporte mais popular do país, junto com o futebol. Temos, de um modo surpreendente, a liderança do Hapoel Eilat. Hapoel Eilat, do balneário de Eilat, no extremo sul do país. O Hapoel Eilat, que foi vice-campeão nacional em 2015, perdendo para o Hapoel Jerusalém. Hapoel Eilat é o primeiro lugar, por enquanto, do campeonato. Em segundo, o Hapoel Jerusalém. Em terceiro, Galil Gilboa, que foi campeão em 2010. O tradicional Maccabi Tel Aviv, 6 vezes campeão da Europa, mais vezes campeão nacional, é o 6º colocado. Lembrando que pela fórmula do campeonato, os 8 primeiros se classificam para os playoffs finais até chegar à finalíssima. Vamos aguardar aí os acontecimentos. Os jogos prosseguem semanalmente, sem a presença de torcida, mas com transmissões via TV, rádio e internet. Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.
Valeu, mestre. Brigadão aí pelo seu comentário e a gente te espera na semana que vem. Cláudio, quero te agradecer aqui pela sua participação. Não tenho dúvidas, né, que você substituiu o João à altura e brigadão aí por estar com a gente, cara. Poxa, Marcos, muito obrigado pelo convite. Substituí o João 2 vezes. Ontem e hoje. Mas estamos aí para uma terceira, quarta vez, sempre que precisar. Beleza, show de Sempre bola. Só faltar espero alguém para agora... completar o time. Só espero que agora eu consiga baixar o arquivo sem maiores problemas, que ele tenha gravado como se deve. Beleza, vamos ver. De repente você participa aí outras vezes com a gente, vai ser legal. Combinado. Valeu, cara. Grande abraço. Um abraço, Marcos. Um abraço, ouvinte. Tchau, tchau.